Hoje aqui no Modernidade e Ciência eu vou tratar de um assunto que pode ser bastante surpreendente para muitos de vocês. É a respeito das fontes renováveis. Geração de energia elétrica por placas fotovoltaicas e grandes fazendas eólicas, que explodiu no Brasil, realmente. Nós temos, final de 2023, dados aqui da Organizador Nacional do Sistema, só de usinas eólicas, 26 mil megawatts instalados, a potência nominal, e 32 mil megawatts de fazendas solares. Lembrando que Itaipu seria ali 14 mil megawatts. Mas essa é uma energia instalada. Isso não significa que ela consegue produzir isso o tempo todo, como é, por exemplo, Itaipu. Então, esse é um vídeo que eu não vou conseguir explicar tudo em 5 minutos. Então, espero que você tenha uma certa paciência, porque isso é muito importante para você. Porque a conta de energia que você paga hoje e vai pagar nos próximos anos depende do que está acontecendo nesse sistema nacional interligado de energia elétrica, agora com as fontes intermitentes. Então é bom que você preste atenção nisso e não fique simplesmente acreditando naquelas narrativas fofas, porque tudo que é uma mentira começa com uma verdade meio mascarada. Então é lindo, maravilhoso, é renovável, olha, a energia dos ventos, tudo tem um preço, tudo tem ônus e bônus. Então não seja ingênuo. Pare um pouco e faça uma análise, estude um pouco antes de acreditar naquela matériazinha fofa que diz para você que esse tipo de energia vai resolver todos os nossos problemas. Não vai. Isso está piorando a nossa situação. O que não quer dizer que essas energias podem ser utilizadas como coisas auxiliares. O problema no Brasil é a velocidade e a intensidade que muita gente colocou essas coisas para funcionar e ligou no sistema nacional interligado. E aí que começa. Então o Brasil é um caso meio único, porque em outros países do mundo, a maior parte de geração de energia elétrica vem de combustíveis fósseis, vem de termoelétricas, a carvão, a gás, a óleo, combustível. Então o Brasil entrou numa pilha de ir instalando fazendas solares, eólicas, sendo que ele tinha toda a reserva hidráulica tradicionalmente. Infelizmente, por questões ideológicas, se parou de construir hidrelétricas de reservatório no Brasil. A gente ainda tem um potencial gigantesco. A vantagem da usina hidrelétrica é que a água não consumida num momento em que a demanda por energia não requer aquela água para as turbinas, é uma energia armazenada para algum tempo futuro, coisa que nem as fotovoltaicas e nem as eólicas conseguem fazer. Elas geram a energia naquele momento e você tem que usar aquela energia naquele momento. Ah, mas não dá para estocar o vento? Não, como dizia a presidenta, a gente ainda não conseguiu estocar o vento. E a fotovoltaica você só tem aquela janela do dia em que as placas estão fornecendo aquela quantidade de energia. Toda essa parafernália, dizer que vai armazenar em baterias, então isso é balela. A quantidade de energia que você tem que armazenar em baterias para o uso posterior é uma questão assim que você tem lá 2 horas de um pulmão, se você quiser ainda usar um pouco daquela energia e tal, mas o custo não fica de pé. Pois muito bem, então vamos aqui para os pontos que eu vou analisar aqui com vocês. O Sistema Interligado Nacional, ele foi projetado, principalmente depois daquela crise hídrica no começo do século, para que bacias hidrográficas compensem a geração de energia ao longo do ano. No sul-sudeste, você tem reservatórios que são reservatórios chamados regulados, Furnas, Itaipu, né? Sobradinho. Então existem grandes reservatórios, existe um regime de chuva
conhecido de maneira que esses reservatórios conseguem ir produzindo energia de uma maneira equilibrada ao longo do ano. Isso não acontece no norte, porque as hidrelétricas, com exceção ali de Tucuruí, mas é um caso particular, Tucuruí, não vou entrar em detalhes, mas as outras, Belo Monte, Giral, Santo Antônio, são a fio de água. Também não vou ficar aqui entendendo, tem outros vídeos aqui no canal que eu falo sobre o desperdício das usinas de fio de água. Mas tudo bem, elas estão lá, estão funcionando. Só que elas têm uma sazonalidade muito grande entre o período de cheia e o período de seca natural dessas regiões. Não estou nem falando do efeito danoso do Laninha, que secou tudo, depois agora veio o El Niño, a gente vai voltar para o Laninha. Mas em situações normais, ela já tem um problema de que cai muito a capacidade delas no período de vazão. Né, só que como o sistema está interligado, as usinas hidrelétricas do Sudeste, elas compensam isso. Né? E também no período de cheia, aquelas usinas produzem no teto da sua capacidade e isso economiza a água dos reservatórios aqui do Sudeste. Em alguns momentos de pico, em alguma coisa que você ainda tem as termoelétricas, a gás ou óleo diesel, que entram em operação para suprir uma demanda que apareceu num certo momento, num calor muito intenso, muita gente ligando ar-condicionado, enfim. Isso funcionou bem aí nos últimos 20 anos. Só que aí começou a entrar todo no sistema as fazendas eólicas e fotovoltaicas. No começo era pífio isso, mas hoje não é mais. Com esses volumes tem 16% de um, 15% de outro, de capacidade instalada. E aí qual que é o problema? Todo o sistema interligado, ele não foi feito para ficar operando como vagalume. Liga, desliga, liga, desliga. E aí quando entra em operação de disponibilidade uma fazenda eólica, pode ser às 2 da manhã. Mas às 2 da manhã eu não preciso daquela quantidade de energia. Pode ser também que às 11 horas da manhã, meio-dia, uma fazenda fotovoltaica produza uma quantidade de energia que eu não preciso. Eu preciso do começo da manhã e eu preciso do fim da tarde, por questões aí das pessoas voltando para casa, ligando os equipamentos e tal. Então, a diferença é que, historicamente, a produção de energia de fontes reguladas, como hidrelétricas e termoelétricas, você ia se adaptando à carga, que é a demanda de energia, e você ia simplesmente colocando mais ou menos capacidade no sistema. As intermitentes não funcionam assim. Ela entra com uma disponibilidade de energia no momento em que não necessariamente está casado com a carga. Aí o que o operador nacional do sistema faz? Porque isso vai sobrecarregar as linhas de transmissão e você não pode ficar entregando uma energia cuja carga não é compatível com a geração. Tem uma série de problemas físicos com relação a isso. Né? Então, a solução para o operador nacional do sistema é cortar a ligação daquela fazenda eólica ou fotovoltaica. Né? Ela tira do sistema porque eu não estou precisando dessa energia. Né? No caso da geração fotovoltaica, de quem fez as ligações nas casas, no teto das empresas, é mais complexo porque ele não consegue desligar aquilo ali. Então, isso já é um problema adicional, porque milhares de pontos ali passaram a colocar essa energia no sistema interligado. Bom, aí o que acontece numa hidrelétrica que tem um pico de oferta daquela energia? Então, antes que o operador nacional ele desligue alguma coisa, ele diz para aquela hidrelétrica: olha, eu não preciso dessa energia. Eu estou com energia demais que está vindo aqui. Então ele pede para que aquela hidrelétrica diminua a produção de energia. O que essa hidrelétrica vai fazer?
ela vai desviar a água para o vertedouro ou vai deixar passar ali, né, sem geração naquela turbina, jogando aquela água fora. Veja, era uma água reservada para produzir energia, mas você está dizendo, não, eu não preciso, então joga fora. Isso causa, inclusive, uma mini enchente, a chamada jusante, depois da barragem, que já tem causado problemas, porque isso tudo é controlado. Você não pode ficar gerando um excedente de água dentro daquilo que estava planejado. Por exemplo, Itaipu, como tem água que vai para outros países como Paraguai e Argentina, você não pode ficar mexendo no fluxo de vazão de Itaipu. Existem parâmetros, meio metro de variação em 1 hora, tanto 1,5 metro em 24 horas. Então, só que aí vem a ordem para Itaipu, fala assim, deixa passar mais água, não preciso dessa energia. No ano passado, 2023, houve um evento de um apagão que pegou vários estados e se identificou que o problema era exatamente numa unidade de conexão, de transmissão, que não aguentou aquela carga adicional de energia que tinha que ser comutada, porque se você desliga um parque eólico, você tem que puxar de um outro lugar, você tem que desligar de uma... Enfim, o sistema não está preparado para isso. Então, veja, a ideia que começa muito bonitinha, fofa. Energia renovável, verde, está causando um problema no sistema interligado que não foi feito para ficar nessa operação de vagalume. O próprio Organizador Nacional do Sistema tem um relatório recente que mostra que em Sobradinho, tempos atrás, ela teve que ser desligada 17 vezes em um só dia, porque não se precisava da energia que vem de Sobradinho, tudo desligava. Só que essa água desperdiçada vai fazer falta mais para frente. E aquela geradora de energia, ela se comprometeu ao longo de 1 ano de gerar uma quantidade X de energia para uma empresa de transmissão que compra a energia gerada. Vocês entendem qual é o problema? Sabe o que acontece? Quando depois de uma época de baixa, aquela hidrelétrica não consegue fornecer, porque ela já tem um déficit, que ela não conseguiu entregar aquela quantidade de energia, ela compra no mercado livre de energia e entrega para a transmissora. E você paga o custo mais alto. Então, as contas elétricas no Brasil estão aumentando porque as operadoras estão espetando esse custo no consumidor final. Quanto mais essas energias vagalume estão entrando em operação, mais está tendo que se fazer essa gestão das hidrelétricas, inclusive tendo que ligar termoelétricas para suprir a energia, porque de repente, lá numa região de eólica, ele sai do ar porque parou o vento. E eu preciso de energia. Ué, mas de onde que eu tiro essa energia? De uma termoelétrica que liga imediatamente e supre aquilo. E nas hidrelétricas, ele começa a usar uma energia de reserva, que é uma energia girante, que se diz, das turbinas que tinham ali uma margem que elas não estavam trabalhando no limite. E isso está pressionando que várias hidrelétricas trabalhem agora no limite, para suprir fontes intermitentes que não conseguem, no momento que você tem realmente a demanda, a carga, elas não conseguem entregar aquilo. Então, o que temos aqui? Matérias recentes, depois eu vou deixar aqui na descrição. O Organizador Nacional do Sistema, depois desse incidente, em 2023, ele passou a fazer o seguinte, o meu problema são as fontes intermitentes, porque eu estou onerando as hidrelétricas, eu estou sobrecarregando as linhas de transmissão, existe depois todo um problema de energia reativa, que é uma energia meio fantasma, que quando você muda a energia de um lugar para outro, mais aqui, mas existe toda uma energia reativa, não é assim. As linhas de transmissão é uma espécie de gigantesco capacitor, então ele armazena por um tempo uma inércia da energia, então você começa a danificar máquinas, equipamentos, então é um problema sério. Então, o que o Operador Nacional do Sistema começou a fazer? Ele começou a cortar
as linhas das eólicas e fotovoltaicas. E agora, as perdas dessas empresas, elas estão dizendo que estão com perdas de 620 milhões de reais, porque elas contavam que iam faturar gerando essa energia, mas a ONS disse não, essa energia é excedente, eu não preciso e tal. E isso está indo parar na justiça. E essas geradoras estão dizendo que, olha, então se você não vai me comprar, eu quero que você me pague através do fundo de encargos de serviço do sistema, que vai onerar a sua conta elétrica. Você vai ter que pagar uma espécie de indenização pela fazenda eólica, fotovoltaica, que queria vender a energia, mas não pôde, então você tem que indenizar. E isso está sendo agora judicializado porque o Organizador Nacional do Sistema está recorrendo disso e tal. Isso está rolando. Tá aqui, vou deixar matéria sobre isso. Então veja, o problema não é a utilização da eólica e da fotovoltaica. O problema é como. E da maneira que a mídia, os ativistas, aquele pessoal conta, ele fala assim, não, basta você instalar tudo isso, o seu problema vai se resolver. Não, não vai, porque é muito mais complexo, meu filho. Muito mais complexo. Essa energia é uma energia intermitente. Você não controla a natureza. Você numa hidrelétrica, numa termoelétrica, você diz quanto de energia você vai produzir no momento que você precisa. Nas intermitentes, não. E o percentual hoje interligado é tão alto que está sabotando o sistema de energia interligado. Se isso não for controlado, a gente pode ter um colapso que em algum momento as linhas de transmissão vão fritar. Então o ONS está preventivamente realmente desligando isso. Vocês podem prestar atenção na mídia, nas matérias que são publicadas. Os parques eólicos estão sendo vendidos já para outros que estão adquirindo e tal, e os investimentos daqui para frente vão ser menores, porque eles já perceberam que essa panaceia acabou. Não dá mais para você instalar. Por isso que esse papo Petrobras, fazer offshore de eólica, não esquece. O custo já é 2, 3 vezes maior do que onshore, né? E o Brasil não aguenta, mesmo porque nos últimos anos a gente está trabalhando com a economia num patamar mais baixo, então assim, está sobrando energia. Então não adianta você ficar instalando isso, dá mais vagalume, né? E em breve a gente vai ter que voltar a pensar em aumentar as hidrelétricas e as termoelétricas. Porque se essa energia vai continuar aumentando no percentual, você vai ter que ter a termoelétrica a carvão, ou a gás natural, ou a combustível, óleo combustível, para chavear quando essa intermitente não consegue produzir. Então é interessante? Então provavelmente nos projetos futuros dessas parques eólicos fotovoltaicos, vai ter que se considerar o seguinte, você vai produzir quantos megawatts? Eu preciso de tantos megawatts de uma termoelétrica ou de uma hidrelétrica pulmão. Você não pode funcionar sozinha. O seu projeto não pode simplesmente ser isolado para ligar, porque você vai me causar um problema. Então, à medida em que, se a gente vai aumentar a eólica e fotovoltaica, nós vamos ter que ter X termoelétricas funcionando em paralelo, porque senão vai dar problema no sistema, como já foi verificado. Então fica aqui, agradeço aí para quem acompanhou, eu sei que ficou um pouco mais longo, mas o assunto é complexo. E o que eu digo para você é o seguinte, analisem com calma isso, porque é um problema físico, de energia, vem da física. Não é o ativista que não sabe nada, que vai naquele seminário, fica falando aquelas besteiras, né, que simplesmente vai resolver a questão, porque ele não sabe resolver a questão. Ele não entende nada de energia elétrica, não entende nada de carga, né, mas ele está lá com um papo muito fofo, é um papo bacana. Ai, que lindo, a fonte é renovável, né? Pegada de carbono, tudo um papo lindo. Não, você faz o cara fazer a conta. Faz a conta, filho. Quanto que é? Quanto que é isso aqui? Quanto que me onera? Quanto que isso aqui? E para, realmente, de falar besteira. Então, mais uma vez, agradeço para quem assistiu o vídeo até esse ponto.
se inscreva aqui na Modernidade Ciência, coloque o sininho e fique longe dos bravateiros energéticos.